Olá! Nesta aula falaremos sobre ângulos. Será apenas uma introdução explicando como que os ângulos são formados, das suas semirretas, abertura de ângulos, como eles são classificados, ok? Então vamos lá. O que significa ângulos? Ângulo é a reunião de duas semirretas, que possuem uma origem em comum. Palavrinhas-chave: reunião, semirretas e origem em comum, chamada de vértice do ângulo. Trata-se de um dos conceitos fundamentais da matemática e é um objeto de estudo em geometria. Então, sempre quando falarmos de ângulos, vocês vão ter que ter duas semirretas. O que é uma semirreta? Tá? Lembrando, uma reta, ela é infinita pelos dois lados. A semirreta é como se eu fizesse uma partição na reta com um ponto e ela vai ficar começa em um ponto e é infinita para o outro lado, tá? Então, a reta, ela é infinita para ambos os lados. A semirreta é como se eu partisse uma parte da reta, a partir de um ponto, Podemos chamar de ponto A, B, e tem segmento para o outro lado. A nossa reta, tá? Aqui pode ser para ambos os lados. A nossa reta, a gente tem as denominações corretas. Sempre vão ser letras do nosso alfabeto, tá? A reta, por exemplo, reta R ou reta S, com letra minúscula, tá? E a nossa semirreta, ela vai ter a origem em um determinado ponto, passando por outro ponto, e ela é determinada sempre assim, ó, 2 pontos, eu preciso de 2 pontos para ter uma reta com uma setinha em cima. Então, significa que é uma semirreta. Começou em um ponto e é infinito para o outro lado, tá? Então, aqui, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu coloquei algumas semirretas, juntas, duas semirretas. Aqui eu tenho a semirreta verde e a vermelha. Eu vou denominar este ponto a junção, olha, a origem comum de O, tá? Aqui eu vou colocar um ponto de A e aqui eu vou colocar um ponto qualquer B. Miriam, por que um ponto, Nós sabemos que toda reta, ela é formada por vários pontos juntos. Então, aqui, entre o ponto O e o ponto B, eu tenho vários pontos, onde a junção deles vão me dar uma reta ou uma semirreta. Mas, para a gente denominar um ângulo, eu preciso de um ponto comum, que é o O, normalmente é chamado de origem, tá? Um ponto de uma semirreta e um ponto de outra semirreta. Então, aqui, eu tenho a semirreta OA e aqui no vermelhinho eu tenho a semirreta OB. E qual é o ponto de origem? O. Normalmente, gente, normalmente não, tá? Pra gente denominar pontos com letras maiúsculas. Então, aqui eu tenho a semirreta OA, eu posso chamar semirreta R. E aqui posso chamar de semirreta S, tá? Também não tem problema. Então, onde que vai estar o meu ângulo aqui? Se eu juntei as duas semirretas, se vocês fizeram o testinho que tá pedindo, aonde que vai estar o meu ângulo? Eu vou ter este ângulo interno, que a gente fala, tá? Que ele é está entre aqui as duas semirretas.
E eu vou ter um outro ângulo, que eu vou colocar aqui, ó, externo. Então, aqui eu tenho sempre os meus ângulos. Então, a gente tem um ângulo interno, que é o menor, né? Que é o mais fechadinho. E tem o ângulo externo, tá? Aqui, vamos para outra. A gente vai trabalhar sempre com o ângulo interno, tá? O menor ângulo aqui formado entre as semi-retas. Neste aqui, aonde que vai estar o meu ângulo interno? Aqui. E esse de fora, o meu ângulo externo. Neste aqui, interno, externo. E esse aqui de baixo, mesma coisa do de cima. Interno e externo. Ok? Então, olha só. Quando a gente conhece, né, as semi-retas e nós unimos, nós vamos ter sempre, então, a formação de dois ângulos, um interno e o outro externo. A gente pode associar isso muito com o ponteiro do relógio, na marcação de horas de um ponteiro de relógio. Né? A gente vai ter o ângulo formado interno entre os dois ponteiros, é o menor, e o externo é o maior ângulo, tá? Então, vamos lá. Então, aqui é um conceito básico de retas, semi-retas e os ângulos formados por ela. Agora, olha aqui. Como que eu escrevo este ângulo? Né? A gente também tem a forma certa de estar escrevendo. Aqui, no caso desse primeiro exemplo, nós temos A, O, B. O que significa isso? Aonde está o meu vértice? No O. Então, ele vai ficar aqui no meio com o chapéuzinho, com esse circunflexo, que dá a ideia de um ângulo, né? E ele, como que eu vou escrever, então, este ângulo? A, O, B. Ou, posso fazer o contrário também. B, O, A. Porém, o vértice, ele vai sempre estar no meio, tá? Significa que eu tenho uma semi-reta OA e outra semi-reta OB. Vamos fazer esse aqui do lado. Vamos delimitar aqui de O. Eu vou ter um ponto C e eu vou ter um ponto D. Aonde é a minha origem? Aonde que está o ângulo? No O. Então, ele vai ficar no centro. Então, a gente vai escrever COD ou DOC. Ok? Então, é assim que a gente denomina, né, que a gente escreve os nossos ângulos. Tá? Onde o vértice fica sempre no meio, indicando que eu tenho uma semi-reta OC ou CO e uma semi-reta OD. Então, se eu pedir para construir um ângulo, né, com as semi-retas, por exemplo, EF, EOF, EOF. Vocês podem fazer qualquer uma, porém, o quê? O O tem que ficar no meio. Vocês podem pôr, por exemplo, esse aqui, o O, que é o vértice. F vai estar um ponto F numa semi-reta e o ponto E em outra semi-reta. E como que faz para a gente medir os ângulos? Né? Para a gente estar medindo os ângulos, nós iremos usar o transferidor. Tá? A gente pode ter ele de 360 graus ou de 180 graus. E para a gente fazer essas medidas, a gente vai sempre posicionar em 0 grau, aqui no eixo do zero, olha, né, que corresponde a 180, o início 0 e vai até 180, nós vamos posicionar na linha que a gente vai fazer a medição, ok? Então, o transferidor, a gente tem ele de 360, que é o circular, ou de 180 graus, que é de meia volta ou volta completa.
Então, para a gente estar utilizando, nós vamos posicionar o transferidor em cima de uma das semirretas, tá? E vamos ver a abertura da semirreta com o transferidor. Olha só, o centro do transferidor coincide com o vértice O do ângulo. O lado AO está situado sobre a linha de fé. Essa linha chama-se linha de fé, tá? Que é a de 0 grau. E o lado OB intercepta a escala no número onde? 120 graus. Então, a gente coloca esse no 0 e depois a gente olha onde que a segunda linha está no transferidor. E aí, a gente marca o grau dele. Tá ok? Por exemplo, aqui. Determine a medida de cada ângulo com auxílio do transferidor. Então, eu trouxe aqui um transferidor para vocês, né? A gente tem ele aqui, ó. Posso movimentar ele aqui, deixei ele um pouco transparente e a gente tem essa medida embaixo. Então, nós temos aqui umas várias medidas e aqui tem A, B, C, D, E e F. Então, como que nós vamos fazer? Vou pegar o transferidor, vou posicionar ele aqui, ó. O centro, essa cruzinha que a gente tem, ela vem aqui no O. Então, a gente posiciona ele aqui no centro e vamos ver aonde que tá dando cada medida. Então, olha só, o ângulo AOB, começa no A, vértice no O, é onde as duas semirretas encontram e vai pro B. Então, o A tá aqui e o B tá aqui. Bem transparente aqui no fundo. A, O, B. Se nós analisarmos, a gente vai analisar pela medida de fora, tá? Externa. Começa de 0, 10, 20. Então, aqui nós temos quanto? 10, 20, 25. A reta tá mais ou menos aqui, ó. Então, a gente tem quanto? 25 graus. O ângulo BOC, então agora a gente vai começar do B, vai para o centro O, para o vértice O e vai para o C. Do B até o C, então aqui eu vou ter 25. Então, vamos contar de 5 em 5. 5, 10, 15, 20. O C tá aqui. Então, nós vamos ter 20 graus. Tá? Agora, AOC. Do A até o C, nós iremos somar os dois, né? Então, a gente teria aqui, ó, 5, 10, 15, 20, 25. 25 com mais 20, 45 graus. COD. Então, agora a gente vai começar no C e vem pro D. D tá aqui. COD, contando de 5 em 5, né? 5, 10, 15, 20, 25, 30. 30 graus. DOE. Então, agora eu vou começar do D, vem pro vértice O e vou pro E. O E tá aproximadamente aqui, ó. Então, nós vamos contar 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. 50 graus. Que tá dando uma diferença pouquinha, mas é por causa do giro. Isso. Tá? EOF. Então, D, E. Então, aqui é o E, né? O e o F tá aqui, ó. Então, nós vamos daqui até o F. Então, vai ser de 120 até 170, que vai dar aproximadamente 50, né? Que vão ser 50. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Porque, na realidade, não é 120, né? É 125. Então, aqui deu 45 graus. E AOF. AOF. O F tá aqui. AOF, a gente vai partir do 0, seria esse ângulo todo, olha. Do 0 até o 170. Então, seria 170 graus. Tá? Porque ele corta, ele para no 170.
Então, aqui tá o ponto A, aqui o B, C, D, aqui aproximadamente o E e aqui o F. Então, aqui a gente posiciona o transferidor na linha de fé, em cima, né, do eixo, e depois a gente vai analisando aonde a outra semirreta passa no transferidor. Ok? Aqui nós temos algumas medidas de ângulo e a gente vai certificar. Aqui tá falando que este ângulo mede 100 graus. Então, nós vamos pegar aqui, vamos colocar aqui no vértice, ó. Deixa eu girar ele, porque ele tá ao contrário. Vai ser assim. Porque ele tá do outro lado. Aqui. Então, daqui do 0, vem pro vértice, que é o O, e vai pro 100. Ok? Agora, vamos ver esse de baixo. Tá falando que é 112. Então, vamos ver. Olha. 100... mais uns 2 tracinhos aqui, né? Seria mais ou menos um 112 mesmo. Não chegou no 115. Agora, a gente vai medir esse, que o vértice tá por aqui também. A gente mede aqui, ó. Tá falando que tem 148. Exatamente, 148, né? Só um pouquinho ali. Agora, a gente vai trabalhar com o outro lado. Vértice aqui. Esse tá falando que tá com 56. Isso. 56. 55, 56. Esse tá falando que tá com 25. Então, vamos colocar aqui na origem. Vamos chegar pra cá um pouquinho. 25, certinho. Olha só. 20, 25. Aqui, ó, 25, certinho. O próximo tá falando que é 45. Então, vamos colocar aqui certinho. De 0,45. Tá? Então, pra gente estar medindo os ângulos, a gente tem que ver a posição. Por que que eu virei ele nesses dois? Porque o meu vértice tá aqui, ó, pro lado direito. Então, eu peguei e virei a imagem, né, para estar atendendo vocês aí, e trouxe o maisinho aqui pro vértice, lá. Então, ficou aqui 100 graus certinho. Tá? Então, tá aí algumas das explicações, né, que a gente, sobre ângulo. E eu espero que vocês tenham entendido, tá? O interessante é vocês terem um transferidor em casa para vocês irem estar posicionando e verificando quantos graus tem a abertura de cada ângulo, ok?